Sejam muito bem-vindos ao episódio 204 do podcast Maré Sonora. Como vocês já sabem, eu sou a Marina Guedes e hoje tem uma convidada que, sinceramente, se eu pudesse, eu me teletransportava para onde ela está. Berna Barbosa, seja muito bem-vinda ao Maré Sonora e conta pra gente onde é que você está nesse momento. Bom dia, né, pessoal? Eu estou aqui em Abrolhos, nessa escala desse mês de novembro, né, de aqui até dia 21. Está um dia maravilhoso, um sol incrível aqui, e o mar está de almirante também, está maravilhoso. Eu estou em Abrolhos. Tem bastante gente do podcast, Berna, que não conhece Abrolhos, não tem ideia de onde fica. Fala um pouquinho desse paraíso em que você trabalha. Bom, o Parque Nacional, né, ele foi criado em 83 e daí ao longo do tempo foi se concretizando o turismo. Começou com as embarcações de pesca, e aí ele fica bem no sul da Bahia. O local para sair é de Caravelas, que é onde tem um porto que tem a saída, e aí tem as empresas que operam o turismo dentro do parque, e elas trazem as pessoas. Tem o passeio de bate-volta e pernoite, mas também a gente recebe aqui no parque os pescadores que vêm se abrigar no vento, a gente passa as informações, os barcos particulares como o veleiro, outros barcos que passam aqui, que daí a gente também faz a mesma coisa, vai na embarcação, dá uma palestra e depois faz a trilha guiada, fala do que pode, o que não pode dentro da área do parque. E aí dá para fazer esse passeio, é um passeio incrível, né? Não é aqui pertinho, e aí o lugar é maravilhoso, né? Eu sou mais difícil para me falar, que já estou tanto tempo aqui, mas eu falo que é um lugar incrível para mergulho, para passeio de bate-volta. Tem também a época de junho a outubro as baleias jubarte, que contempla o passeio das pessoas. Então tem várias coisas interessantes que é uma bela visita aqui no parque. Eu estava me lembrando, faz exatamente 10 anos que eu fui aí para Abrolhos fazer uma reportagem, e aí foi lá que eu te conheci, foi naquela ocasião que eu te conheci, a gente fez uma saída, foi o primeiro mergulho, Berna, que eu fiz na minha vida, quando a gente fez aquela saída, no vento sul, tava uma friaca, eu lembro. Você se lembra da ocasião? Bom, eu me lembro bem de você, né? Vindo aqui a primeira vez, eu não esqueci até hoje. É verdade, tem essas coisas em Abrolhos, apesar de estar no sul da Bahia, que é uma água quentinha, né? Mas o pessoal, quando vem no vento sul, parando o vento sul, que está com uma chuvinha, aí fica difícil, né? Porque fica um pouquinho fria a água para quem não está acostumado. Mas é isso, ele tem essa dificuldade para chegar em Abrolhos, é um pouco mais longe, né? 36 milhas da costa, e aí os barcos levam um tempo para chegar, principalmente na época das baleias. Tem barco mais lento, tem barco mais rápido. Hoje em dia a gente tem um número de embarcações cadastradas dentro do parque, e não são tantos barcos. Abrolhos não é um espaço para tantas embarcações, mas eu acho que tem que passar uma dificuldade para poder chegar aqui, igual a Marina sofreu com a água fria. Foi muito legal aquela viagem, porque era para fazer uma matéria para a revista Plurale, né, falando sobre o parque, falando sobre o projeto da conservação internacional, daquele álbum de figurinhas que eles fizeram, aquela campanha, né, para mostrar a vida em Abrolhos. E aí uma das vezes foi primeiro com a Marinha, no navio da Marinha, depois foi com o pessoal do projeto Baleia Jubarte e com vocês. Eu lembro que foram três travessias. Como é que é o tempo para você ir do continente até o arquipélago? São quantas horas de barco com vocês, Berna, nessas saídas para mergulho? Então, tem as empresas que fazem, barco que fazem 3 horas, 4, até 5 no máximo. São os catamarãs que são mais lentos, mais traineira. Hoje a gente não tem mais lancha, só tem 2 empresas que têm lancha, que levam umas 2 horas, 2 horas e meia, mais ou menos. E
Quem vem na época das baleias demora muito mais, porque vem parando no caminho para observação das baleias, né? Que é um show à parte do parque. Mas, assim, o parque ele tem uma estrutura muito boa para receber o pessoal, né? Tem aqui a Santa Bárbara, que isso da Marinha recebe como autorização do 2º distrito, no final da tarde. A gente também, hoje em dia, tem os barcos de turismo, que já tem a colaboração dos guias de bordo, dos condutores. Então, no parque ele é tudo guiado, com condutores de bordo quando é a apneia, e com os condutores de mergulho para guiar nos mergulhos aqui no parque. E o parque também é legal porque ele tem os chaperões, que é uma formação de cogumelo que vai 25 na lâmina d'água, com 50 de diâmetro, e tem 3 naufrágios dentro do parque. E fora essa parte de fora, tem a parte da diversidade aqui dentro do parque, que é incrível, né? Bastante peixe, coral, tem um Cismilha brasiliense, que ele é endêmico só da Bahia, não tem outro lugar do mundo esse coral. Então, se associa a várias diversidades só no ambiente raso e um ambiente mais fundo de mergulho de cilindro. A gente, não sei se todo mundo reparou, mas eu lembro que quando eu te conheci, eu fiquei pensando e falei, mas esse sotaque aqui não é da Bahia, né? Esse sotaque dá para me remeter à região norte do Brasil. Você não é da Bahia. Como é que você foi parar em Abrolhos, Berna? Conta um pouquinho da sua trajetória até chegar aí. Bom, eu não sou baiana mesmo, sou baiana de coração agora. Minha cidade é lá no Pará, é Oriximiná, Pará, né? Ali perto de Santarém, por isso que eu tenho esse sotaque que parece de carioca, a gente chia bastante. Eu cheguei em Abrolhos em 88, junto com Adolfo, para uma visita aqui, e acabei não voltando mais, né? Logo em seguida a gente começou como voluntário no parque, e depois a gente já começou a trabalhar, na época era IBDF, depois passou para o IBAMA, e depois passou para o ICMBio. E aí eu tenho esses 36 anos de parque, né, começando bem novinha, com 25 anos, e estou até hoje aqui. Foi uma trajetória bem, bem cheia de aprendizado, porque, né, você vem lá de um rio, de repente você para no mar, e aí pela distância também de chegar até Abrolhos, eu passei super mal do barco, gente. Naquela época tinha um barco que levou umas 6 horas, então demorou bastante. E aí, aos poucos, eu fui me adaptando, aprendi a nadar em Abrolhos, a mergulhar, e aí, junto com Adolfo, que era meu marido, que faleceu, né, em 92, ele foi aprendendo e me ensinando as coisas. Eu não tinha a minha ideia de trabalhar com esse tipo de ambiente, né. Eu nem estudava essa parte de biologia, de nada. Então, foi um aprendizado grande, aprendendo tudo isso, uma pessoa que veio do Rio parar no mar. Mas eu acho que foi muito válido, né, ter se interessado, ter capacidade de ter humildade de aprender as coisas. E aí eu fui aprendendo, então, que nem neném, aprender a andar foi a mesma coisa, aprender a nadar, mergulhar, e aí aos poucos fui aprendendo as coisas sobre o parque. Então, naquela época era tudo muito mais difícil do que hoje, né, para trabalhar, principalmente eu sendo uma mulher, né, para entrar nesse meio onde é mais complicado mulher trabalhar. E aí eu fui levando, né, fui aprendendo, mas eu tenho a inspiração de ter tido uma pessoa do meu lado, né, que me ajudou muito a aprender tudo. Ele tinha um interesse muito grande. Eu não demorei um pouquinho para me acostumar em Abrolhos, né, não foi assim de primeira, Abrolhos, cheguei e já gostei, não foi assim, eu demorei um ano, eu acho. E aí Abrolhos que me conquistou desse lugar tão incrível que é, né, então não vou falar que eu me acostumei logo no primeiro dia que eu cheguei, que foi super complicado. Ficar num lugar que não tem quase nada, assim, de cidade. Então, é isso. E você fala um pouquinho, Bernard, de como é que é seu trabalho, né, do seu cargo atual, quais são tuas responsabilidades e o que você faz no dia a dia, para o pessoal conhecer
como é que é a tua rotina. Eu achei sensacional você falar de mais de 3 décadas aí em Abrolhos. Depois eu te faço uma pergunta sobre alimentação, mas aí calma aí, primeiro adoraria te ouvir sobre o seu trabalho, a sua rotina aí. Bom, a gente tem os monitores que ficam na ilha, a gente fica no máximo em 4 pessoas, entre 2 monitores e os voluntários. E aí o nosso dia começa bem cedo, né? Primeiro que tem uns períodos que, como agora está na época de desova das tartarugas, então você tem que monitorar a praia, ter o monitoramento dos barcos de pesca, qualquer barco que adentra dentro do parque, a gente tem esse monitoramento que é legal também de fazer, de entender melhor essa posição do parque em relação aos barcos de pesca. E aí a gente tem uma rotina na casa de organizar tudo de manhã, depois a gente sai para atender as embarcações que chegam no parque, dá uma palestra de boas-vindas, depois a gente vai para Siriba para fazer a trilha, e não só essa parte do uso público, mas também a gente faz pesquisa de tartaruga, de aves, dos resíduos sólidos, do monitoramento recifal, e assim tem uma rotina bem grande, onde os nossos monitores eles são capacitados, né, para fazer esse tipo de atividade de pesquisa. O bom da pesquisa é porque ela consegue enriquecer seu conhecimento, né? E aí a gente tem os voluntários que te recebe aqui, que é muito legal ter voluntariado, que são jovens que vêm de vários lugares, e aí estudante, né, que um dia eles podem voltar como pesquisador. Então a gente tem aquela coisa de ensinar tudo, eles ajudam a gente, porque a gente ensina, mas a gente aprende com eles. Cada voluntário tem sua capacidade diferenciada, então isso é muito legal. Às vezes tem pesquisador também, não só no barco, mas na ilha, e a gente tem que acompanhar todo o trabalho, porque a turma do parque ela já entende melhor onde estão as espécies, as aves, as tartarugas, e aí sempre é bom ter uma pessoa nossa acompanhando. Então a rotina nossa é bem grande, né? A gente faz várias coisas, não só receber uso público, pesquisa, mas a gente tem toda a manutenção de bote, motor, e assim o dia é bem cheio aqui. Isso é bom porque você tem o dia todo com atividade. E aí a gente hoje ainda tem um banco de dados que a gente tem que passar tudo no computador, então é tudo bem certinho e bem organizado aqui. E cada vez mais a gente vai organizando, vem chegando equipe nova, né? Entrando como os agentes temporários, que são os ATAs, e aí um ajuda o outro e assim o trabalho se segue. Quando você está aí no arquipélago, como é que é a escala de vocês? E onde é que você mora quando não está aí na ilha? Bom, aqui a gente, hoje em dia, a minha escala antes era muito longa, né? Às vezes 1 mês, já fiquei direto 6 meses, assim, na época do Adolfo a gente ficava mais tempo. Hoje em dia a escala é de 15 por 15. A gente tem 3 equipes que fazem esse revezamento. E aí a nossa escala é essa. E aí quando eu vou para a terra, eu moro em Alcobaça, né, no sul da Bahia, e a nossa sede do parque fica em Caravelas, onde a gente tem um centro de visitantes que recebe também os turistas, a escola, faz vários trabalhos, e a nossa sede também de escritório. Ô, Berna, e você falou no comecinho da tua origem lá do Pará, né? E eu fiquei me lembrando na hora sobre a gastronomia amazônica, né? Que os peixes que tem lá são muito incríveis e deliciosos e muito diferente do pessoal do resto do Brasil, né? Você consegue matar a saudade da gastronomia lá do norte? Ou como é que você se vira aí? Então, lá é bem diferente, né? Eu já estou muito tempo aqui na Bahia, já uns 36 anos. A comida é muito boa lá mesmo, diferente. Os peixes, tipo de comida, até o pessoal sempre de vez em quando está perguntando, mas hoje em dia a gente vê que essa gastronomia geral tá para vários lugares, né? E aí eu não sou muito de comer muita coisa, assim, sou meio vegetariana.
então não como carne vermelha, mas como alguns peixes aqui, e assim eu fui me adaptando. Gosto muito de ovo. Acho que é uma coisa que ajuda muito na alimentação. E, me dá saudade da gastronomia lá do Pará, né? Tem várias coisas que a gente come lá que não tem por aqui. Mas fui me acostumando. E como hoje eu não como mais carne vermelha, tem várias coisas para lá que levam muita carne dentro que eu não vou mais comer. Então, quando eu for em breve, vai ser bem diferente a alimentação de lá. Quando o pessoal chega aí na ilha e para fazer a visita, né? Os turistas que chegam geralmente de veleiro, a galera né, que vai nessas viagens de uma semana, 10 dias, eu não sei como é que funciona. Como é que é a abordagem de vocês? E conta um pouquinho, geralmente essas viagens é uma semana mesmo? Estou falando coisa errada? Como é que é essa interação com a galera que chega para visitar vocês? Bom, hoje a gente tem um agendamento, né, que as embarcações já mandam as de turismo. A gente tem até aqui um quadro com todos os dias que eles vão vir visitar. Os particulares também, alguns já fazem agendamento, a gente tem passado para todos os veleiros, e eles já fazem esse agendamento. E quando a embarcação chega, a gente tende via rádio também no canal 16 para dar informação sobre o fundeio dos particulares, porque o turismo ele já usa as boitas, né? E aí, logo em seguida, a gente vai até a embarcação, dar uma palestra de boas-vindas, falar um pouquinho do parque, da importância, da conservação, como é que eles podem ajudar. Então, barco de turismo, ele tem um bate-volta de um dia e tem pernoite até 3, 4 dias. Os veleiros, às vezes, ficam até uma semana, às vezes, aí parado. E a gente fala da importância de ter, para mergulhar de cilindro, tem que ter um condutor de bordo da comunidade, então eles não podem chegar aqui e cair de cilindro por conta própria. E é isso, a gente faz toda essa recepção para todos e a trilha na Siriba, ou na Redonda. E na Santa Bárbara, que é sob jurisdição da Marinha do Brasil, a gente está sempre passando para eles, para os veleiros, que é importante pedir autorização no 2º Distrito Naval para poder visitar o farol, que a agência de turismo já faz isso, então a Santa Bárbara tem que ter essa autorização para visita, senão não pode descer na ilha. E aí o pessoal que fica na Ilha da Marinha faz toda a recepção para os visitantes no final da tarde. Berna, nessas mais de 3 décadas aí que você vive nesse paraíso, né, nessa região linda do sul da Bahia, o que você pode compartilhar de experiência marcante, que eu imagino que tenham sido vários desafios, né, que você enfrentou aí na vida que você escolheu? Você pode compartilhar algum com a gente hoje? Bom, no começo eu achei muito difícil enfrentar o mar, né, assim, tipo, essa viagem longa, foi bem difícil isso, porque eu não tinha essa experiência, então eu tenho medo de ondas altas, assim. Aí eu passei super mal na viagem, assim, eu fiquei meio traumatizada com a viagem, mas aí depois eu fui vendo que isso está só na nossa cabeça, né? A gente consegue agregar essa distância tão grande e esse mar enorme. Porque às vezes o mar a gente tem que respeitar, né? Que às vezes ele está revolto e a gente passa mal. Na minha experiência aqui foi que eu gosto bastante de trabalhar de pesquisa com as tartarugas, com as aves e as tartarugas, né? Não que eu não goste do resto todo, mas você tem que escolher algo assim que você identifica muito mais. Então, eu gosto muito desse trabalho porque é um aprendizado muito grande, né? Você entender melhor o ambiente das espécies, ter essa coisa com as aves. Eu tenho essa coisa com as aves, né? Até de estar lá do lado conversando com elas. E as tartarugas também, né? E elas entendem. E aí, uma coisa também que me marca muito a Abrolhos é o amanhecer e o pôr do sol, que eu gosto bastante. É incrível ver essas cores surgindo no céu, né? E outra coisa, assim, que me fez entender que eu poderia ficar aqui foi quando
perdi meu marido, né? E aí fiquei sozinha e entendi que eu podia tomar conta como mulher de um lugar desse. E quando eu tive minha filha também, fiquei grávida em Abrolhos e eu consegui sobreviver aqui até o 8º mês e depois voltei com ela com 5 meses aos 4 anos. É uma grande luta e uma grande experiência, eu acho que vale para várias pessoas, né? Um exemplo desse de às vezes a vida não para, ela continua porque nossos filhos vão ser criados para o mundo e a gente tem que continuar a fazer o que gosta. Então, são várias coisas que me associam, coisas boas ao parque, né? Então, eu lembro de todas essas coisas legais. Eu gosto de tudo em Abrolhos, mas tem essas dificuldades, essas experiências. Tem uma coisa muito legal para quem não conhece Abrolhos, para quem não foi ainda, e nunca ouviu falar, o nome, né? O nome Abrolhos, qual que é o significado desse nome? Então, o pessoal sempre... Isso é antigo, né? Ao chegar em Abrolhos, abre os olhos. E é muito legal, porque às vezes a pessoa fala, eu abri o olho porque eu cheguei com um lugar bonito, mas também é por causa da formação de chaperões de coral que tem na parte leste toda, assim, vai até lá no banco de Vitória ali, bem longe, né? E é uma formação bem difícil da navegação, ela vai aflorando, depende da maré, fora d'água mesmo, chaperões. E aí tem essa dificuldade de abrir os olhos. E aí, por isso que tem o farol para orientar a navegação durante a noite. Assim, não seria difícil para navegar aqui por causa dos chaperões. Ai, faltou. Tranquilo, eu edito depois na boa. Fica o tempo que você quiser, na boa, não tem problema nenhum. Você quer continuar alguma coisa do nome ou já foi? Como você acha? Acho que já foi, né? Porque tem essa história aí sobre os chaperões. E a gente tem que ter sempre... Hoje em dia eu acho que abrir os olhos não é só por causa dos chaperões, é abrir os olhos para tudo, né? Para olhar melhor esse lugar. Vir aqui e ajudar a gente cuidar, né, colaborar com essa coisa da conduta consciente no ambiente Recife, que é as regrinhas. Então, a gente tem que abrir para tudo, né, para essa colaboração também do lugar e do trabalho. Acho que é isso. O farol aí da ilha, ele tem uma particularidade, assim como todos os faróis, de um tempo específico, né? Quando ele emite a luz para saber, porque as pessoas podem, os navegadores podem identificar onde você está pelo tempo, né? Que cada faixa de luz é emitido. E tem uma coisa muito legal, que é uma pessoa para abrir e cobrir todo dia. Como é que é isso, Berna? O pessoal tem uma rotina aqui sobre... o pessoal já navega nessa área de Abrolhos, já conhece pelo faixa de luz que ele transmite. Eu não sei se... Eu não me lembro direito quantos segundos que é de um para outro. E aí eles ligam no final da tarde, e aí depois de manhã eles sobem cedo também para colocar uma cortina por causa do cristal, que é super lindo, né, maravilhoso. E aí por causa do sol, para proteger esse cristal também. Então, eles cobrem toda a lente por causa do sol. Então, eles têm essa rotina bastante sobre isso, né, de ter esse cuidado todo com o farol. E eu acho que ele é maravilhoso, esse farol. E tem um alcance de visual, assim, incrível. Então, todo mundo se guia através dele. A vista lá é incrível, né? Quando você está naquelas sacadinhas do farol, é muito lindo, né? O pôr do sol ali é sensacional. Nossa, inesquecível. É verdade, é verdade. Você que foi lá também sabe contar, né? Todo mundo tem vontade de conhecer o farol, né? Os navegadores, quem passa por aqui, né? Os turistas, quem navega, bem legal. E eles, hoje em dia, eles fazem essa trilha junto, levando até lá e falando um pouquinho da história da ilha, do farol, por que eles estão aqui. Então, essas histórias são muito legais ser contadas por eles mesmo, que já fazem esse trabalho.
Sobre a conservação, Bernard, para quem que não tem ideia assim da importância, você disse que faz parte, né, inclusive do bate-papo com a galera que vai visitar. De forma assim resumida, o que você pode falar da importância do Parque Nacional dos Abrolhos? Bom, esse lugar ele é incrível, né? Porque foi legal ter se criado esse parque, né? Em 83, porque ele deu campo para descobrir várias espécies, que já foi bem na época de Darwin, que ele já tinha passado e visto muitas coisas interessantes no parque, como essa formação de chapeirões, né? Que é muito incrível. E vem a lâmina d'água. Eu, por exemplo, demorei para demorar muito prestar atenção nos corais, que eles parecem umas pedras. Realmente eles são animais incríveis, né? Que eles têm todo esse crescimento aqui dentro do parque, e ele dá base toda a diversidade. E aí a gente tem as dificuldades naturais, né? Como o branqueamento, aquecimento das águas, que geralmente tem uns branqueamentos em vários lugares. Em 2019 teve um branqueamento em Abrolhos que atingiu o Recife, mas ele se recuperou. Esse ano a gente não teve branqueamento, e aí o Recife está maravilhoso, está incrível. Então tem toda essa história daqui, né, que ele tem muita importância ter se criado. Uma coisa assim que a gente trabalha bastante, que é com os pescadores, né, para eles entenderem melhor essa forma de ter uma área fechada e dar suporte para eles para fora com os pescados sempre. Porque tem lugares que peixes já desapareceram, e aqui Abrolhos é um lugar que tem uma quantidade de peixe incrível, budião, badejo, em geral, tudo. E aí eu acho muito importante esse lugar ser visto com os olhos de várias pessoas, né, para cuidarem, e ser visitado, e as pessoas prestarem atenção nesse lugar também. Que às vezes as pessoas vêm visitar muito rápido, nem prestam atenção, mas a gente tem tido muito elogio em relação ao ambiente, a beleza, né, da água, do lugar, e do cuidado que está tendo dentro desse lugar, apesar das dificuldades que tem, né, de querer explorar o petróleo, e essa coisa da lama da Samargo, que atingiu aqui também os peixes e algumas coisas. Essas ações naturais e essas ações que também acontecem das pessoas quererem fazer coisa diferente, como a exploração do petróleo no Banco dos Abrolhos. Muito complicado isso. Então, tem muitas questões e muitas dificuldades ainda que a gente ainda vai enfrentar. Eu represento o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e agora o parque, ele é uma NGI também, que agregou o parque com a Resex lá em terra. Quando você não está aí no arquipélago, quando você está em casa em terra firme, o que você sente mais saudade? Menino, eu já estou com 61, né? Eu sempre falo que uma hora eu vou ter que deixar o parque. Mas, assim, isso na minha mente, eu estou trabalhando isso. Mas eu sinto falta de tudo aqui, dessa tranquilidade, de você abrir a janela e ver o mar, só o mar para um lado, para o outro, ver as aves vocalizando, o pôr do sol, amanhecer, que eu adoro. E não tem barulho de carro, e a gente está em paz. Eu, assim, é um privilégio ter sido escolhida para trabalhar num lugar desse. Claro que a gente deixa a família, abre mão de tudo. Não foi pelo dinheiro, mas foi pela beleza do lugar. Então, isso aí faz muito falta na minha vida. Assim, quando eu estou em terra, eu falo assim, ai, será que eu vou conseguir voltar? Cada dia que eu saio, eu penso, será que eu vou conseguir voltar? Porque hoje eu estou aqui, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, isso está na minha mente. E eu ainda não consegui trabalhar. Eu falo para todo mundo que eu vou me aposentar, mas quando, eu não sei. Porque eu acho que eu não vou conseguir viver sem esse lugar, não. Vou estar velhinha aqui, vindo visitar, nem que seja só como pessoa, mas não como mais funcionária.
Sabe o que eu estava me lembrando, Berna? Quando a gente fez a saída contigo para fazer o mergulho, que estava essa frente fria aí, com vento sul e tudo mais, condições super difíceis, que uma galera no barco começou a passar mal, começou a marear, e eu não mareei. Uma das poucas coisas que eu de sorte assim é que eu não mareio facilmente, né? E aí tinha uma turista que falou: mas como que você não mareia? O que está acontecendo? Que eu estava até ajudando a distribuir, tipo, sanduichinho, coisa, né? Fruta, tá, para a galera. Uhum. E eu lembro dela falando: mas Marina, você não mareia? Como é que você faz para não marear? Ela falou: não sei. Mas ele foi isso muito cômico, assim, toda a galera passando mal, se esgoelando. É muito complicado mesmo isso. E você tá até quando essa escala aí, essa agora de que você tá, termina quando? Quando é que você retorna para A gente vai Costa? sair 21 para Caravelas, aí depois eu volto de novo dia 5 de dezembro. Aí a gente tem esse período em terra. Também é bom, né, para você fazer suas coisas, cuidar um pouquinho de você, porque a gente fica muito tempo aqui, né? Bem ou mal, cansa bastante, né? O sol, as demandas, as preocupações em casa. Aí você precisa de um tempinho também para se recompor e voltar na nova escala, cheia de energia para fazer o trabalho. Então, tem essa parte aí. Eu fiquei pensando aqui, quantidade de infraestrutura que não mudou, né? Assim, ao longo desse tempão que você atua em Abrolhos, internet é a primeira que vem à mente, né? Mas o que você pode falar, assim, das mudanças para facilitar o trabalho de vocês na conservação aí, Berna? Então, mudou bastante coisa, né? A gente tem bastante equipamento, a gente tem equipamento para trabalhar. Quando eu cheguei, não tinha nem TV, nem internet, não tinha nada, né? A comunicação era via rádio. E hoje em dia melhorou tudo isso, né? Tem vezes que a internet é boa e não é, porque ela é boa para se comunicar com a família, né? Para você ter resposta rápida. Mas eu vejo que as pessoas, elas deixam de olhar as coisas e ficam o tempo todo na internet, né? Então, isso é meio complicado, né? Não ter um olhar, principalmente jovem, né? Que a gente vê também que hoje em dia a gente tem uma internet do Ministério do Meio Ambiente que vai para fora da ilha, pega um pouco para ajudar as embarcações que adentram aqui para mandar notícia para a família. Mas muita coisa melhorou aqui no parque, cada vez o trabalho está melhor, várias pessoas trabalhando, a infraestrutura também, cada ano vai melhorando mais, né? E é difícil, né? Mas tem melhorias boas para tudo. Quem quiser saber mais informação, Bernard, por exemplo, ser um voluntário aí com vocês, qual é o caminho para ir atrás dessa informação? Então, agora o nosso voluntariado, ele é via edital. Antigamente era o voluntariado, ele era indicado, a gente tinha pessoas que mandavam recado, a gente dava as dicas. Hoje é edital para todos os parques, para todos os lugares, Resex, tudo. E aí sai sempre na internet, no site do parque, do ICMBio. Então, eles fazem várias propagandas geral. Tem o edital para os que vêm de fora e tem os edital voltado para a comunidade, que é Caravelas, Alcobaça, Prado. Mais para Caravelas, que é onde a sede já é lá e tem moradia deles fixo. Então, é tudo por edital agora. Eu lembro o Milton Marcondes do Instituto Baleias Jubarte, que é uma ONG aí parceira de vocês, falando sobre as baleias que são baianas, né? Que elas vêm da Antártica para se reproduzir na Bahia. Achei um barato isso, né? E esses últimos anos a gente percebeu ótimas notícias com relação à conservação das jubartes, né, Berna? Não só no sul da Bahia, mas indo para locais que anteriormente, infelizmente, não tinha mais, né? Litoral norte de São Paulo está bombando de baleias. Como é que você avalia essas melhorias, assim, essas coisas boas com relação à conservação das baleias? Você participa ativamente disso também, né?
É, melhorou muito, assim, eu falo que o parque foi super importante ter se criado para tirar as regras de condutas de avistagem de baleias do Bart com ponto fixo que começou na época de Liane Lorde, depois foi a Maria Emília Moretti, que hoje ela está atuando em Ilhabela, com ponto fixo também, né, lá, Viva Verde Azul. E aí as baleias é muito legal porque ultimamente elas estão voltando para o lugar onde existia a pesca, né? Eu acredito assim. E aí, aqui no Banco dos Abrolhos, que é onde tem a maior quantidade de baleias, são as baleias mais antigas. A gente vê que elas são muito perfeitas, assim, em relação a serem gordas, não terem marca no corpo, assim, elas são muito diferentes das outras de outro lugar. Às vezes, as outras são mais magras, algumas machucadas, não sei. Mas é legal isso porque tá tendo baleia em todos os lugares, né? Só que, por exemplo, Ilhabela eu vi que é um lugar de cetáceo incrível, tem de tudo. Mas o Banco dos Abrolhos é onde tem a maior quantidade de baleia, que dá um show à parte. E além de ter essas baleias que tem lugares que você vai só no meio do mar, aqui você vê até no arquipélago, você vê baleia aqui perto das ilhas também, e já agrega uma coisa a outra. Vê as baleias e visita esse lugar incrível que é o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Já uma coisa associa a outra. Então, muito legal, essas baleias estão aparecendo em todos os lugares, né? Isso é incrível. Mostra que está sendo bem cuidado, né? Tem crescido, mas a gente tem o problema dos emalhe ainda, né? Da pesca, e eu vi que também tem lugares assim que não tem uma regra de conduta de avistagem assim tão perfeita quanto aqui, que demorou bastante, né? Precisam passar isso para vários ambientes que está tendo baleia, né? Mas é difícil, porque aqui as regras foram criadas logo no começo e foi devagarzinho crescendo. Então, acho que em outros lugares, logo, logo, todo mundo vai entender que não dá para pegar um monte de barco atrás das baleias de uma vez só, né? Tem todas essas regrinhas de conduta que ajudam elas manterem o turismo de observação de baleia para o local das pessoas. Acho que é isso. Beno, Abrolhos foi o primeiro parque nacional marinho instituído no Brasil? É isso mesmo? Eu estou falando bobagem? Abrolhos foi o primeiro parque marinho criado no Brasil, foi Abrolhos. É, é, 83 no papel. E depois todo o trabalho começou em 88, mais ou menos. E o que você pode falar para a gente amarrar a questão da biodiversidade, né? Você falou baleia, falou tartaruga, a quantidade absurda de aves. Fala um pouquinho sobre essa explicação que você passa para as pessoas que chegam para visitar em relação à biodiversidade. Bom, a gente dá uma palestra de boas-vindas, a gente fala da importância, a gente fala do começo do parque, da importância da criação, né, dos locais que são parque, que é Timbebas e Banco dos Abrolhos, e Abrolhos e Parcel dos Abrolhos aqui. E aí também a gente fala um pouco das ilhas, né, que tem o parque, ele não é todas as ilhas são visitadas, Sueste e Aguarite são áreas intangíveis, para fins científicos, devido ser um acesso difícil. E logo tem a Siriba e a Redonda, que é aberta à visitação, mas a Siriba é a mais visitada por acesso fácil também, por causa que tem uma quantidade de aves mais embaixo, assim, onde a gente pode ser observado. E aí a gente fala da regrinha de conduta, né, que é importante para ajudar a gente não coletar nada, levar boas fotos, boa recordação, não colocar a mão nos bichos, nas tartarugas, nos peixes, não pisar no cima dos corais, mais em fundo de areia. Cuidado com lixo orgânico, não orgânico, né? Não jogar nada na água. Quando vai mergulhar de cilindro, não usar faca e luva, só lá nos naufrágios, que é onde tem mais corrente, evita o toque. Então, são coisas básicas, assim, que pode ajudar esse lugar incrível a manter a sua biodiversidade, que a Broadway tem a parte de terra que dá para visitar, mas a mais bonita, assim, importante é o Recife de Coral, né?
raso e tem uma diversidade associada inacreditável. E aí tem lugares que você pode ver várias tartarugas se alimentando, como a Praideira da Siriba, que tem um fundo de areia, onde tem a alimentação das tartarugas verde. A gente está no monitoramento não reprodutivo intencional das tartarugas, e aí a gente acredita que a Abrolhos seja um lugar importante de área de alimentação de imbricata, que são as tartarugas de pente, que ficou também bastante ameaçada. Acho que é isso, resumindo. Maravilha, querida. E aí, para a gente finalizar, eu queria te perguntar como é que você se sente participando dessas ações de conservação, nessa luta aí, porque não é fácil, né? Exige parceria, exige contornar a burocracia, exige, né, conversa, educação, divulgação científica, um pouquinho de tudo. Como que é para você participar ativamente, Berna? Bom, eu falo que eu sempre me sinto super agradecida por a Boy ter me escolhido. Eu ter conseguido participar de um lugar desse para ajudar a cuidar, né? E é um lugar tão importante e às vezes a gente abre mão de várias coisas. Uma das coisas que eu sempre falo nessas minhas reportagens assim, é que a pessoa tem que ser humilde. Não ter o nariz lá em cima, tem que estar lá embaixo. A gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Eu nunca sei quase nada de Abrolhos, estou sempre aprendendo. E aí seu coração esteja aberto para trabalhar com as pessoas, porque você tem que ter todo o jeito de receber, de falar, em geral, assim, não só com os turistas, mas com os pescadores, para poder ter uma ajuda para poder cuidar desse lugar, né? E aí eu sempre agradeço a Deus todos os dias por ter me colocado num lugar tão maravilhoso que é Abrolhos, que eu nem sabia que existia logo no começo, né? E aí é isso, a gente tem que agradecer todo dia por ter um lugar desse como casa e escritório. E aí, se eu pudesse, né, eu ia ficar bastante tempo aqui, mesmo nesse lugar para cuidar. Mas eu acho que eu já contribuí bastante. Tem muita gente aí também ajudando. E uma coisa que você tem que fazer, você não é insubstituível, você tem que passar as coisas para as pessoas, um dia levar isso também nas costas, cuidar de um lugar desse maravilhoso. E qualquer dificuldade você tem que enfrentar. E eu acho que é isso, né? E tá sempre feliz, sempre sorrindo para receber as pessoas, mesmo que você não esteja naquele bom dia seu, mas é importante isso. Essa sua boa vontade de fazer as coisas, de receber, de ser humilde, isso aí é muito importante. E nascendo mulher, assim, hoje em dia a gente ganhou esse espaço, mas eu sempre falo que eu não sobrevivo sem os homens para ajudar, então um ajuda o outro. Não sou só eu sozinha, não. Eu tenho uma equipe do parque e que está sempre junta e é muito bom trabalhar em equipe para cada vez o trabalho crescer mais e ficar mais legal, assim. Isso aí é legal. Acho que é isso. Muito obrigada, viu, Berna? Obrigada pelo teu bate-papo, para compartilhar um pouquinho do seu tempo, né, e pelo bate-papo gostoso aqui contigo. Vamos ver se eu consigo matar a saudade aí depois desses 10 anos e um super beijo para você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Marina. Obrigada aí por ter me escolhido, também para você também. Espero que a gente possa se encontrar novamente. Bom trabalho para você. Dessa vez não com frente fria, por favor, mais calminho. É verdade, vai ser. Agora cada dia tá mais lindo, né? Hoje tá maravilhoso. Agora eu vou sair para trabalhar, né? Que eu tô com pesquisa hoje. Mais um beijo.